O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Bom, e um estudo que saiu, na verdade saiu divulgado no Archive, mas deve ser publicado no periódico Modern Physics D, sugere que buracos de minhoca podem ser estáveis e atravessáveis, ou seja, essas estruturas que serviriam como túneis ligando dois pontos distantes do espaço-tempo poderiam, em princípio, ser utilizadas para viagens. O pai da criança é Pascal Coeran, da Escola Normal Superior de Lyon, na França, e ele faz um estudo basicamente estruturado em cima da teoria da relatividade, que é a teoria que descreve o espaço-tempo e que permite algumas dessas soluções exóticas. E aí, o pulo do gato foi que normalmente a galera usa uma determinada métrica, que é a métrica do Schwarzschild, que é a primeira, de onde nasceu a primeira descrição dos buracos negros, e ele adota uma métrica alternativa chamada Eddington-Finkelstein. Nunca tinha ouvido falar nessa métrica aí, nesse negócio. Sempre conheci o Schwarzschild. Eddington eu imagino que seja o Eddington, né? Arthur Eddington. Mas enfim, com essa nova métrica, que é basicamente você trocar, digamos, a forma como você usa a matemática. Fala, como é que é, Cássio? Você descreve o caminho que a luz vai fazer. Pois é. Então, se você tem um novo jeito de descrever o negócio, você pode ter uma conclusão mais segura. A teoria é a mesma nos dois casos, mas em um dos casos o resultado acaba sendo inseguro. Nesse caso, bem seguro. Mostra que realmente poderia alguma coisa atravessar, uma partícula atravessar, por exemplo, se houvesse um buraco negro de um lado e um buraco branco do outro lado. O buraco negro todo mundo conhece o que é o que cai ali e não volta mais. O buraco branco é o exato oposto, o que está lá dentro pode sair, mas ninguém pode entrar. E aí isso permitiria a existência de um buraco de minhoca. Agora, Cássio, vamos falar a verdade aqui. Eu gosto muito disso, porque mostra assim, como você pode evoluir no trato teórico, usar as equações de campo de formas diferentes para descrever situações inusuais. E é legal, eu já vi outros estudos antes que mostram que em certas circunstâncias você pode ter um buraco negro, um buraco de minhoca estável e tal. Agora, para mim o problema é o buraco branco. Tipo, o buraco negro ok, a gente tem, mas buraco branco não tem e a gente não sabe como fazer, né? Então, como é que você viu esse resultado? Eu achei absolutamente fascinante, mas ao mesmo tempo é assim, ele não tem nenhum avanço prático, né? Não tem, é exatamente isso. Então você já começou eu ia falar, vou tirar a parte pessimista aí, a parte ruim da história, e focar na parte boa, que é essa que você falou, que ficou ali, né, surpreso, porque assim, essa métrica do Eddington e o Finkelstein não é nova, então não foi uma coisa assim, uma ferramenta desenvolvida agora, uma metrificação feita moderna. O Eddington é do começo da astrofísica, né? Da virada aí do século XIX para o século XX. E ele foi um dos grandes entusiastas da relatividade, né? Ele abraçou a relatividade de forma inconteste e foi o maior divulgador da relatividade na Inglaterra. Mas voltando, ele fez essa solução e que, sabe, não é nova. Então, o que é interessante é ter demorado tanto tempo para alguém, né, fazer uma nova descrição com uma métrica que é antiga. Ela estava lá, ela é conhecida, não estava escondida, e ninguém tinha se tocado que ela poderia ser útil para explicar alguma coisa, como, por exemplo, essa estabilidade dos buracos de minhoca. E eu andei olhando o artigo, assim, não é aquelas equações tensoriais típicas da relatividade, dá para entender, assim, até vendo, tá cheio de integral, tá cheio de tudo, mas até aí, né, até para calcular um volumezinho você usa 3. Então eu estava ali vendo, interessante. E o efeito prático da troca de métrica, então só voltando, o que é a métrica? A métrica é uma maneira de você descrever o espaço entre dois pontos, por exemplo, qual é a trajetória
que a luz vai fazer entre dois pontos. Então, se você está aqui no nosso dia a dia, no plano, é Euclides, né? Isso aí é fácil falar. Menor distância entre dois pontos é uma reta, que é o caminho que vai fazer a luz. Mas aí, quando a gente fala da relatividade, do espaço-tempo curvado por causa da gravidade, essa métrica não vai mais funcionar, porque não é isso que está acontecendo, são geodésicos e tal. E aí, o que acontece? Você tem métricas para descrever isso. Você tem a de Schwarzschild, que foi a primeira, é a mais básica. Depois você tem essa que apareceu agora, né, no artigo de Eddington. Você tem outras do Walker. Dependendo do que você quer descrever, tem uma métrica melhor para ser aplicada. E com a troca da métrica para esse específico problema, eles contornam aquela história de que um objeto, alguma coisa caindo do buraco negro leva um tempo infinito, né? Depois que passa o horizonte de eventos a gente não enxerga mais, mas ele, se sobreviver às forças de maré, a pessoa vai ter um tempo infinito de queda dentro daquela deformação, daquela singularidade. E com a troca, esse tempo deixa de ser infinito, ele passa a ser finito com algumas considerações envolvendo energia, porque a relatividade só fala de gravitação, da força de gravidade, mas você tem a termodinâmica camada dos céus, que está sempre ali, e a própria, e chegando na parte dos buracos negros, quem inviabiliza dos buracos brancos, quem inviabiliza a existência do buraco branco é a termodinâmica. Porque temos um efeito chamado luminosidade de Eddington, o mesmo sujeito, que diz que quando uma estrela, por exemplo, um corpo que está emitindo radiação, está emitindo luz, se a intensidade dessa emissão for muito grande, a própria estrela evapora, porque carrega a matéria. A radiação pode empurrar, dar como é que é o momento, transferir momento, e nesse caso seria tão grande essa transferência de momento que ela carrega a matéria que está produzindo a sua própria radiação, então ela simplesmente evapora. E os buracos brancos teriam uma luminosidade muito acima de Eddington, então não teria como existir sob esse aspecto. Mas é interessante nesse ponto, né? Você vê que é um problema típico de teórico, que a gente não consegue vislumbrar uma maneira de ter isso de uma maneira visível, inclusive, de fazer um survey para procurar essas evidências. Falta a saída, falta o buraco branco, mas a ideia é que na ponta de um buraco branco tem um buraco negro, que a gente já conhece, e esse túnel não vai se espichar e arrebentar como se fosse um elástico que você puxa além da conta, que era o que estava pegando, que é o que pega quando você aplica a métrica de Schwarzschild. Agora, falando um pouquinho de por que demorou tanto tempo, você acha que é porque o tema é tabu? Porque assim, não é qualquer físico que tem vontade de fazer paper sobre buraco de minhoca, até porque a gente sabe que, além das dificuldades teóricas, ele envolve certas coisas, porque, por exemplo, se buracos de minhoca são viáveis, viagem no tempo é viável, um monte de coisa começa a aparecer que justamente a termodinâmica não gosta. E aí eu não sei se uma boa parcela dos físicos fala, não, melhor nem mexer com isso, e tem uns poucos, é uma comunidade pequena que gosta de estudar essas possibilidades exóticas, e isso poderia de alguma maneira explicar por que demorou tanto tempo para aplicarem uma métrica consagrada a um problema desse? Olha, é uma boa explicação, sim, mas você tem sempre... Eu acho que a grande maioria dos físicos pensa dessa maneira, ficar falando em buraco de minhoca, e buraco branco principalmente, porque antigamente se achava que os quasares eram os famosos buraco branco, isso na década de 80, e inclusive uma das missões principais do Hubble, quando ele foi projetado, era desvendar a natureza dos quasares, com os subsequentes atrasos, né, de orçamento, estouro e tal, e depois com o acidente da Challenger, atrasou tanto que já ficou decretado a natureza do quasar, que não tem nada a ver com buraco branco, que é na verdade um buraco negro submersivo, né, o contrário. Mas tem sempre os caras que trabalham fora da caixa, né? Tem sempre o pessoal da caixa e da casinha, né? Não só pensa em coisas diferentes, como coisas malucas, em física teórica, em teoria de campos, e em matemática, né? Porque isso envolve muita geometria espacial, né? Geometria riemanniana, não riemanniana. É um bom campo de exercícios, né? Para matemáticos, para físicos teóricos. Mas então, assim, não explica 100%, eu diria, né? Uma maneira que você teria como fazer uns exercícios e saem nesses periódicos de
exercícios teóricos, né? Basicamente isso, que eventualmente alguma coisa chega a ter aí uma aplicação prática, mas como a topologia, né, que ganhou outro dia aí Nobel até, explicando alguma coisa, acho que não foi Nobel, deve ter sido medalha Fields, mas enfim, não tem Nobel de matemática, mas seria um uso, né, da topologia, é isso que eu quis dizer. Mas tem sempre alguém que vai pensar, tentar fazer. Ainda assim, eu acho estranho que não tenha sido aplicado. Talvez essa métrica tenha aí algumas. Ela em si tem algum tabu aí para fazer essa troca, porque uma das consequências que eu estava vendo seria uma interpretação de você ver uma antipartícula caindo no buraco negro ou uma partícula regredindo no tempo. Ou seja, uma solução positiva para uma coisa, para uma grandeza, que é a partícula, e a negativa para outra grandeza, que é o tempo. Voltando, que a relatividade permite. Quem não deixa é a termodinâmica, como a gente já falou aqui algumas vezes. Então talvez seja isso. O tabu embutido mesmo na consequência, né, que isso possa ter.